O que Jesus está ensinando é que todo herege tem voz mansa. Todo herege demonstra uma educação exacerbada. Então não dá, doutor, para usar esse texto para dizer que a gente não pode julgar as heresias da igreja adventista. Depois da grande polêmica envolvendo o pastor André Valadão e o pastor e doutor Rodrigo Silva, mais um capítulo dessa novela foi colocado na mídia. Depois de criticar o pastor André Valadão, o doutor Rodrigo Silva veio em seu canal e trouxe vários argumentos bíblicos, teológicos, históricos para explicar que não há nada de errado na teologia da Igreja Adventista. E se a Igreja Adventista estiver algo de errado, várias outras denominações também estão. Confira. João Calvino dizia nas Institutas que não pode ter a Deus como pai que não tem a Igreja visível como mãe. Então está atribuindo à Igreja um papel de salvação. Jesus já deixou de ser o único e exclusivo Salvador. É Jesus mais a igreja visível. Percebeu o problema? Mas vamos continuar. No Cânon 4, o Credo de Westminster também diz o seguinte: essa igreja católica, que repito, é a igreja visível, universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. Administradamente, todos eles dizem: nós somos sola Escritura. Sola Escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer: nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola Escritura, porque o sola Escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola Escritura. O sola Escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola Escritura. Mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Dizem isso. Oficialmente, pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola Escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola Escritura diferente de outros, esse é seita, é leproso? São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro, que é a Bíblia que eu conheço, isso é sola Escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia nada. Bom, tudo bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Quem não gostou nem um pouco da resposta do Dr. Rodrigo Silva foi o pastor Eliseu Rodrigues, que veio em suas redes sociais confrontá-lo. Pastor Eliseu Rodrigues disse que, apesar das diferenças teológicas entre as denominações, a Igreja Adventista é a única que coloca outros escritos acima ou ao mesmo pé de igualdade à palavra de Deus. Você vai ver agora o vídeo confrontante do pastor Eliseu Rodrigues. Antes, eu só quero te pedir para que você dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. No vídeo, o Dr. Rodrigo Silva, ele não respondeu ninguém, segundo ele. Mas é óbvio que ele respondeu. Em nenhum momento eu desrespeitei aquele homem que é tão sábio. Mas o que ele disse no canal de YouTube? Primeira coisa que ele disse no comentário dele, no vídeo dele, que as pessoas estão usando para me detonar a Assembleia de Deus, detonar o pentecostalismo. É sério. Não é a intenção dele. Mas vocês, como não têm argumento, não têm sabedoria na palavra, estão pegando o vídeo dele, fazendo cortes para ofender as Assembleias de Deus e mentir com o meu nome e o nome de outras pessoas. Bora lá. Dr. Rodrigo Silva. Nenhum calvinista e nenhum arminiano coloca outros escritos no mesmo nível das escrituras. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai pro inferno. Então, doutor Rodrigo Silva, saiba, por favor, e você sabe, diferenciar doutrina contraditória
de heresia. A heresia, ela remove as doutrinas basilares da fé. Segundo ponto, os protestantes são considerados pelos católicos falsos, seita e hereges. Ok. Sabe por que isso é normal, doutor Rodrigo Silva? Sabe por que o catolicismo nos considera falsos? Sabe por que o catolicismo nos considera errados, doutor Rodrigo Silva? Porque eles também são uma seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva, a verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade. Eles pregam, doutores adventistas, que Cristo é verdadeiro. Eles pregam, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente. Para a Igreja Católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Toda seita acham que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam, não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Só vocês são os remanescentes. Então é normal a igreja católica achar as outras igrejas falsas. Por quê? Porque ela também é uma seita. Eles até dizem, né? Deus tem os seus na Assembleia, Deus tem os seus na Batista, Deus tem os seus na Presbiteriana, mas no tempo do fim eles vão ter que se tornar adventistas. No tempo do fim, eles vão ter que afirmar que o sábado é o selo de Deus sobre eles. Você prefere o sábado ou o domingo? Para você o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? Isso é lá no juízo. Aí você fala assim, o domingo. Ah, então você vai para o inferno. E você? O dia do Senhor é o sábado ou o domingo? O sábado. Então você está salvo. Ah, meu irmão, eles não conseguem dizer Senhor deles e nosso. Eles não conseguem dizer, como o doutor Augusto Nicodemos disse, o pentecostalismo é um dos maiores movimentos missionários, eu não sei se foi da história da igreja ou do último século. Eles não conseguem dizer como os pentecostais dizem, os reformados são os maiores hermeneutas, exegetas das escrituras. Não conseguem dizer Senhor deles e nosso. A gente consegue afirmar, os adventistas é um povo que tem muita ética. Olha o doutor Rodrigo Silva conversando, dialogando, que educação, que ética. Eu tenho que aprender muito, eu sei que eu tenho que aprender, mas eu não tenho paciência, é com esses militantezinhos que querem ficar tirando onda, tá? Terceiro, ele usou o argumento do cessacionismo. Ele diz, dentro do protestantismo tem um grupo chamado de cessacionistas. Tem um grupo chamado de cessacionista. E o cessacionismo é heresia. Logo, a presbiteriana, e com muita ética, ele faz uma pergunta. É uma seita? Não. O cessacionismo pode ser chamado de teoria contraditória, pensamentos contraditórios. Pode-se afirmar que eles acreditam em ciclos que vão se fechando ou milagres que vão encerrando dependendo da necessidade. Onde não há necessidade de cura, Deus não vai curar. É só mandar a pessoa ir para o hospital tomar remédio. E a gente vai ali discordando, mas eles seriam hereges se negassem o poder do Espírito Santo. E o cessacionista não nega milagre, não nega cura, não nega as manifestações do Espírito Santo. Tem uns abestalhados na internet, não. Eu estou falando do cessacionista sério. E eles não negam as doutrinas basilares da fé. Não negam. Seriam hereges se com o cessacionismo
eles colocassem no bojo de teologia deles a negação das doutrinas basilares da fé. Quais? Negação do inferno. Sensacionistas não negam o inferno. Adventista sim. Sensacionista não nega que a Bíblia é a palavra de Deus e não coloca nenhum livro ao nível das Escrituras. Nenhum livro no mesmo nível das Escrituras. E vocês colocam sim. Por quê? Porque até para defender Ellen White, os escritos delas, vocês adventistas pegam as críticas que fazem contra a Bíblia. Vocês pegam os argumentos de ateus contra a Bíblia para comparar os argumentos da igreja contra os escritos da Ellen. Vocês estão automaticamente dizendo que os escritos dela é tão honroso que é tão perseguido quanto a Bíblia. É tão inspirado e poderoso que no mesmo nível que as escrituras são perseguidas, os escritos dela também o são. Meu Deus! Sensacionistas não fazem isso. O quarto ponto que ele citou, o sola scriptura. Cara, o sola escritura é o seguinte: a Bíblia, como única regra de fé e prática, respeitando o contexto, a tradição da igreja, sendo ela a base de verificação dos exercícios dos dons. Para tudo isso, a gente abre as escrituras e nenhum livro ao lado dela. Isso é sola escritura, doutor Rodrigo, com todo respeito. É só no campo das ideias. Quinto ponto, ele disse assim: vocês pregam sola escritura, mas eu tenho sido julgado na internet por estes que pregam. Vocês dizem que é sola escritura, que é regra de fé e prática, mas estão me julgando. Aí ele aplica: aí eu não acredito que eu ouvi isso. Não, é sério, eu não acredito. Aí ele fala bem assim: quando a escritura que vocês dizem que é só ela regra de fé e prática, diz: não julgueis para que não sejais julgados. Peraí, irmão. Um doutor, um teólogo, se incomodar com julgamentos na internet, ele é ser humano. Eu também me incomodo e qualquer um se incomoda. Agora, usar Mateus capítulo 7 para dizer que seita não pode ser julgada, que heresia não pode ser julgada, que sua pregação ou minha pregação não pode ser julgada, que a sua pessoa não pode ser julgada. Peraí, Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. E ele disse isso: vocês pregam sola escritura, mas se esquecem de Mateus capítulo 7, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Será que esse texto está me proibindo de julgar? Não, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir. O André Valadão mediu a heresia do adventismo. O doutor Rodrigo Silva e outros teólogos educados e respeitosamente julgaram as palavras do André Valadão. E um monte de militante adventista estão agora julgando-me na internet. Normal. Agora, o que Jesus está ensinando? Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? O que Jesus está ensinando é: você não pode se preocupar com a vida do outro sem antes se preocupar com a sua. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. O que ele está dizendo é: pare de querer evangelizar os outros se sua igreja está seguindo heresia. Pare de querer evangelizar as outras igrejas se é sua, é quem precisa ser evangelizada. É isso que Jesus está ensinando no versículo 4. Cuida primeiro da tua vida. Estando a sua vida cuidada e você estando preparado, julgue o outro conforme ensina João capítulo 7, versículo 24. Hipócrita. Jesus está falando contra o julgamento hipócrita, doutor. Hipócrita, que não é o doutor, ele está falando com todos nós. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora olha Jesus julgando. Olha Jesus julgando. No mesmo texto que ele diz para não julgar, porque ele está dizendo o seguinte: não julgue sem se tratar. Não julgue o outro sem se cuidar. Não olhe para o texto do outro se você ainda não consegue abrir o seu texto. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas.
Jesus está chamando alguém de cão. Não deem aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Jesus está chamando pessoas que desprezam coisas santas e coisas sagradas. Jesus está julgando essas pessoas e chamando-as de cães. Jesus fala no versículo 15 sobre julgar, doutor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus está ensinando é que todo herege tem voz mansa. Todo herege demonstra uma educação exacerbada. Então não dá, doutor, para usar esse texto para dizer que a gente não pode julgar as heresias da igreja adventista. O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.